causa marinheira de uma paz do Senhor, amém? Amém. Vamos dar início ao nosso vamos agradecer a Deus, vamos pedir a sua presença no nosso meio, para que nós possamos receber a sua mensagem, a sua palavra e principalmente a sua misericórdia. Você fique de pé, você fique sentado, joelho, mas vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha com a tua bênção, com a tua misericórdia sobre cada um de nós, Senhor Pai. Que o Senhor venha, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos consertar e perdoar todos os nossos pecados, Senhor. Porque somos falhos, pequeninos, pecadores. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe com a cura, com a abundância de alimentos, com a libertação, com tudo aquilo que precisamos, meu Pai. Que o Senhor bem sabe e que o Senhor nos dá dia a dia, meu Pai. Graças te damos, Deus, porque o Senhor é Deus, Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor vem sobre as nossas vidas, sobre as nossas provisões, dando-nos livramento, dando-nos escape, meu Pai, que muitas das vezes nós nem nos apercebemos. Por isso eu te dou graça, meu Pai. Que teu Filho amado Jesus Cristo receba nas tuas mãos e venha proteger todos nós, meu Pai. Eu te coloco nas mãos, meu Senhor Jesus, todo o nosso altar, todo o nosso ministério, na pessoa do nosso pastor presidente Kaique, da sua esposa Rodiele, do nosso presbítero Sandro, da esposa dele, Diaconisa Janaína, da pequena Radassa, Senhor, na minha pessoa, na pessoa da minha esposa, Senhor, seja com cada um de nós, abençoa esse altar, dê a tua sabedoria, dê a tua direção, faça do jeito que o Senhor assim desejar, meu Pai, que o Senhor seja com cada um de nós. Te coloco também toda a nossa membrazia aqui, meu Pai, nosso irmão Júlio e toda a sua família, nosso irmão Roberto, a pequena Sofia, a irmã Aparecida e toda a sua família, meu Pai. A irmã Ângela, Ana Paola, Gideão e também toda a sua família, Senhor. Nossa irmã Stephanie, nossa irmã Priscila, nosso irmão Isaac, Mateus, a nossa Maria Clarinha, o Alisson, meu Pai. Todos na tua mão, meu Pai, que o Senhor os receba, que o Senhor os acolha, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre, que o Senhor os dê tudo que eles venham a precisar para que possam fazer a tua obra da melhor maneira possível, meu Pai. Coloco também nas tuas mãos, meu Pai, nosso pastor Carlos, que seja ele abençoado, ele e seu ministério, juntamente com a pastora Josiane, meu Pai. Seja com eles, abençoe aquele ministério, abençoe aquela família, meu Pai, que tudo de bom aconteça na vida deles, que nenhum mal chegue até eles, nenhuma armadilha do inimigo, nenhuma cilada, meu Pai. Te coloco também nas tuas mãos, meu Pai, o nosso amigo Amaral, meu Pai, seja com ele, liberta, cura, entra com a tua providência, meu Pai. Te também, meu Pai, coloco o nosso missionário Jordão, Senhor. Faça com ele a obra que o Senhor assim desejar, meu Pai. Que a tua obra na vida daquele jovem seja a mais pura e perfeita, meu Pai. Que sejam os teus desígnios e nunca a vontade, meu Pai. Te peço, Jesus, nos livra da vaidade, nos livra do orgulho, nos livra da prepotência, meu Pai, da autossuficiência, Jesus, porque nada somos sem ti, Senhor. Então te peço, vem sobre cada um de nós e nos livra, nos cura de todas essas doenças espirituais, essas doenças físicas, mentais, meu Pai, porque isso nos aflige no dia a dia e muitas das vezes pode até nos tirar da tua presença, meu Pai. Ah, Jesus, eu clamo por Ti nessa noite, meu Pai. Seja com cada um de nós. Que Teu Espírito Santo venha nos dê sabedoria, direção, livramento, meu Pai, conhecimento, que venha renovar os nossos corações, que venha sobre as nossas vidas e faça toda a obra de Deus, meu Pai. Ah, amado, nós nos colocamos aqui humildemente na Sua presença, porque somos carentes e necessitados de Ti, Jesus. Venha sobre as nossas vidas. Te entrego também todo esse bairro, meu Pai. Que o Senhor venha sobre a vida dos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, de trás, de frente. Que o Senhor proteja todas as crianças, todos os jovens desse bairro, meu Pai. Não deixe que o mal se apodere deles. Que o Senhor venha e nos proteja. Que o Senhor venha e nos cure. Que o Senhor venha e nos liberte de
todo mal. Que a tua santa e gloriosa presença seja na vida de cada um de nós, meu Pai. E que nós possamos levar a tua mensagem a todo aquele que quer e precisa ouvir, Senhor Deus. Ah, Jesus. Graças te dou. Graças te dou, meu Pai. Que o Senhor venha e nos abençoe com a tua presença nesse culto. Que a tua palavra hoje fale aos nossos corações. Fale às nossas mentes. Que venha nos colocar na sua posição, meu Deus. É que eu te peço, te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Tiago 4. Tiago 4, versículo 13. Bem? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã? Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Essa palavra escrita em Tiago, ela é uma palavra que nos dá uma mensagem muito direta. Muitos de nós às vezes nos preocupamos até no que nós vamos fazer, no que nós vamos comer, no que nós vamos vestir. Nós temos a pretensão de pensar que sabemos de tudo isso, que vamos comer amanhã, que vamos fazer amanhã, aonde iremos amanhã. Essa palavra nos ensina que nós devemos, antes de tudo, e como toda vez nós ensinamos aqui e nós falamos isso, que a vontade de Deus venha nos guiar. Então, se você tem algo para fazer amanhã, um trabalho, uma encomenda, uma visita, estudo, você tem que chegar e Deus vá na minha frente, que Deus faça a sua vontade, que Deus prepare os meus caminhos. Por quê? Porque a gente pensa que pode alguma coisa. A gente pensa que nós somos autossuficientes. A gente pensa que eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero, aonde eu quero, com quem eu quero. E Deus está dando uma mensagem bem clara. Não. Quem manda sou eu. Deus Todo-Poderoso é o nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é aquele que vai nos guiar com a ajuda do Espírito Santo, que vai nos dar o discernimento, o conhecimento, a direção e a sabedoria. E ele fala no final algo aqui muito interessante, que muitas das vezes a gente cai nesse pequeno erro. Se nós sabemos o que é o certo, se nós sabemos como fazer o certo e não fazemos, estamos errados. Se eu não me desvio do caminho, que é tortuoso,
perante os olhos de Deus, e eu decido caminhar naquele caminho, eu estou pecando. Se eu desejo algo para o meu irmão, que não é aquilo que Deus deseja no íntimo do meu coração, eu estou pecando. Se eu deixo de fazer alguma coisa para o meu Deus, para o meu ministério, algo que eu penso bem, não vou fazer porque não quero, eu estou pecando. Rogério, então a gente peca toda hora assim. Porque na maioria das vezes nós queremos fazer a nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. E isso. Porque Deus quer nos colocar numa direção. Deus quer nos dar um caminho. E o caminho que Deus quer nos dar sempre será melhor que aquele que a gente pensa destruir. Esse caminho pode ser atribuído de várias coisas. A busca de um trabalho, a busca de uma companhia, a busca de um ensinamento, caminhar com A ou com B, deixar de caminhar com C ou com B, ir a um lugar em vez de vir a outro. Tudo isso, quando nós escolhemos, se não tivermos a direção de Deus, e Deus fala com você, Deus fala com Deus, não vai, eu não te quero lá, não faça, não é para isso que você está aqui, não vê porque você não tem que olhar, não fale porque você não tem que falar. Deus está aqui. Então, irmão, nessa noite, vamos fazer outras orações, nós venhamos a pedir uma coisa muito simples: que a vontade de Deus seja soberana nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus nos guie em todos os momentos. E que Ele nos permita escutar a sua voz, os seus desígnios, a sua vontade, para que não venhamos a tropeçar. Rogério, eu não tenho esse contato com Deus aí. Peça você. Se você quer algo de Deus, todo o teu coração, para que você ande nos caminhos que Deus está designando para cada um de nós, peça: Deus, fala comigo, me dá direção, me dá ensinamento, me dá entendimento, me dá livramento, para que eu possa seguir a vontade de Deus. Porque, irmão, se nós fizermos o que dá na nossa vontade, o que dá na nossa cabeça, nós não vamos sair de lugar nenhum. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pequeninos, nós somos pecadores, nós somos invejosos, nós somos ansiosos, nós somos negligentes, nós somos presunçosos, nós somos orgulhosos, nós somos tudo isso. Nós somos tudo isso. E isso é da natureza humana. E é nisso que nós temos que nos concentrar e lutar todo dia, para que o Espírito Santo venha, faça morar nos nossos corações, que Jesus venha, toque nos nossos corações, para que nós venhamos a nos livrar de tudo isso da nossa mente, do nosso coração e, usando o Tiago 3 aqui, da nossa mente. Nós temos que pedir isso a Deus. Rogério, eu vou pedir isso a Deus todo dia, que isso você dá. Passe a pedir, passe a observar você mesmo. Não observe. Observa você mesmo. E você vai ver a mudança de Deus na vida de cada um, de cada um. Vamos aprender a falar, vamos aprender a estudar, vamos aprender a expressar, vamos aprender a perdoar, vamos aprender a pedir perdão, nós vamos aprender a ser verdadeiros. É isso que eu peço, é isso que eu desejo, todos nós mesmos. Com certeza eu sei que alguns vão ter esse contato antes do outro, com certeza. Que Deus dá a um algo e a outro outra coisa, e
momentos e situações diferentes, mas a minha fé é que todos vão receber e todos caminharão em direção a Ele. É isso que eu peço, é isso que eu creio, é isso que eu creio. E que essa palavra, primeiramente, é aqui no coração. Acho que ela vem a falar ao coração de cada um. Vamos ver essa oportunidade. Oportunidade de nós. Amém. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu.
e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me houve terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ô, Roberto, com sua oportunidade. Eu não ia falar assim, como tem que ser grato a essa oportunidade. Eu vou até ver um texto aqui, nós cristãos, vamos lá. Nosso próprio ficar gravado, dá até para mim explicar isso.
porque Jesus ele disse: ninguém que lança mão do arado e olha para mim. É apto para mim. A palavra só não tem um passo, tem certeza que nós, certeza que está tomando lugar, ainda que a gente estejamos fracos, falhos, assim como o Senhor, mas o Senhor tem trazido até aqui, tem parado, tem dando para o ministério, inclusive eu estava vendo um parente, um sobrinho bem querido, um menino que estava dando drogas, fazendo isso, fazendo aquilo, parou. Uma pena, porque ele perdeu, está perdendo uma oportunidade que nós estamos tendo. Nós podemos falhar, não devemos falhar, mas ainda que falhamos, né? Estamos aqui para reconhecer que temos um Deus que diz para nós não parar, porque não estamos advogados para defender a minha e a causa do meu partido, e a causa do nosso pastor, e acredito todo mundo. Agradeço essa oportunidade e a forma. Eu não sei descansar mais. Todos sabem. Vou falar bem. Sabe, todo mundo sabe. É só começar. Lá? 667. Ele é assim. Louva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Glória, Louva-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, pois tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. Tem que ensaiar, hein? Tá vendo? havia certo. Eu estava hoje, sentado lá no louvar, porque esse único Senhor preparou para cantar esse confirmar tudo. Glória. Como eu disse, vamos orar, vamos aproveitar isso, vamos orar.
E eu vou pedir para todos ficarem no pé. Vamos orar e vamos pedir com o maior clamor possível que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo venha sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas dificuldades, sobre tudo aquilo que nós precisamos. E Jesus amado, através do Espírito Santo, juntamente, venha e nos renove, nos coloque na posição. Ó Espírito Santo amado, meu Senhor, eu agora te clamo, Senhor, que o Senhor venha sobre cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor limpe os nossos corações, que o Senhor limpe as nossas mentes, que o Senhor faça o teu renovo na vida de cada um aqui, Senhor. Ah, Espírito Santo, te clamamos, vem sobre cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo te pedimos que o Senhor venha com cura, com libertação, com salvação, com discernimento, com entendimento. Ah, Deus, limpa os nossos corações, porque como nós já falamos aqui, Senhor, somos frágeis, pequeninos, pecadores, carentes da Tua presença. Espírito Santo, te clamo, vem sobre cada um de nós, unja cada um de nós, batiza conforme a Tua vontade, Espírito Santo, cada um de nós, faça a Tua vontade, ministre os Teus dons a cada um de nós, meu Pai, para que nós possamos caminhar no caminho que Deus assim o quer. Seja conosco, Espírito Santo. Eu te clamo, eu te peço, eu me coloco aqui diante de Ti, me colocando à Tua disposição, porque sem Ti nada sou, sem Ti nada posso, sem Ti nada sei. Ó Espírito Santo de Deus, limpa os nossos corações, limpa as nossas mentes, seja com cada um de nós. Eu te peço, Senhor, anda conosco, que nós caminhemos nas veredas de Deus Pai Todo-Poderoso, e o Senhor é o único que pode nos conduzir por esses caminhos, Senhor. Então haja nas nossas vidas, Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, venha sobre as nossas vidas, nos livre de todo mal, de toda cilada do inimigo, de toda armação do diabo, de tudo aquilo, de toda palavra contrária, de toda maldição. Nos livre, nos liberte, nos cura. Que o Senhor seja conosco nessa hora, meu Pai. Que o Senhor nos acompanhe em cada momento das nossas vidas. Que o Senhor nos ensine e nos direcione sempre que precisar, meu Pai. Nós nos colocamos à Tua disposição e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Deixa comigo a canção do Salmo inteiro. A felicidade do justo e o castigo do justo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, Jesus. São muito interessante a gente ver em outras passagens que Deus faz claramente a distinção de quem o serve e de quem o serve, de quem é justo e de quem é ímpio. E esses são, primeiro, alguns conceitos que Davi nos coloca ali muito interessantes. Será que nós estamos sentando? Será que nós estamos andando no lugar certo que Deus quer? Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos ouvindo o que Deus quer? É muito fácil, um pouco mais à frente, a gente apontar para qualquer um e falar: esse é justo, esse é ímpio. Mas só quem tem esse poder, só quem vai fazer isso é Deus.
Então, muitas das vezes a gente pode pensar que a gente está no caminho do justo, mas será que você tem ouvido Deus o suficiente? Ou será que Deus colocou alguém na tua vida, no teu caminho, para te redirecionar? Não é por aí não, irmão. Não é por aí não, irmã. É por aqui que Deus quer que você caminhe. É assim que Deus quer que você faça. É isso que Deus espera de você. Se afaste de A. Deixe essa pessoa para lá. Por quê? Porque ela não vai te edificar. Não, Rogério, eu amo essa pessoa, eu gosto dessa pessoa. Não, gosto primeiro. Depois ele vai te ensinar a gostar dela. Ame a Deus. Porque se tem alguém do teu lado hoje, se tem alguém caminhando com você, hoje, eu falo isso de cada porque Deus escolheu a Suzana quando ela tinha 16 anos, 19, e hoje eu estou com 60. A gente já caminha junto há muito tempo. Então isso foi o quê? Foi um presente de Deus, uma pessoa que Deus escolheu e botou na minha vida. Como é que você pode falar isso, André? Porque eu estou 40 anos junto com ela. Se não fosse para me dar 40 anos junto com ela, eu já teria cada um por muito tempo. Mas é Deus que escolheu, Deus que preparou, Deus que está dando ensinamento para mim e para ela, Deus que está nos conduzindo para onde Ele quer que nós iremos. Então a gente tem que escutar para ouvir Deus fala. Quem fala? Deus fala. Deus vai falar com você numa oração, num louvor, quando você estiver fazendo qualquer coisa na sua casa, Deus fala. A questão é, eu quero escutar o que Deus está falando. Salmo 1, nós devemos ter sempre. Por que, Rogério? É a nossa correção de mão. Na hora que a gente começa a ler o Salmo 1, alguma coisa aponta. Puxa aquilo, eu fiz isso, não é para fazer. Eu fiz aquilo, não é para fazer. Ou eu deixei de fazer. Salmo 1 é a nossa correção de mão. A gente fala aqui sempre que a Bíblia é o nosso manual de como agir na nossa vida, pessoal. É verdade. Leiam. Parabéns ao Deus. É um texto abençoado. É abençoado. Lia, praticar. Amém? Amém. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão. Outrora derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o
Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Assim agradecer a minha equipe, tá bom? Pessoal, que não ouçam para o Senhor. Que nós faríamos obras maiores que as dele, porque ele ia para o Pai. E todo aquele que continua a obra de Jesus enfrenta as afrontas do inimigo. Eu sei que você tem enfrentado. Às vezes, ele quer atingir um filho, uma família, os nossos bens, a nossa casa. Mas eu quero dizer para você que maior é o que está contigo, e que nenhuma arma preparada contra nós pode prevalecer. Ai daquele que tocar nos bens de ungido, melhor seria que não tivesse nascido. Deus está entrando com providência nessa causa.
achei a minha guarda, estava decidido. Levantar a bandeira branca, jamais. Não me rendo, não me entrego, não me entrego, não desisto, continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida e aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos pés de um ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus. Aleluia, aleluia. Quem está em guerra eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas eu não me dei por vencido, não pensei em ter de trégua nem paz. Não baixei a minha guarda, estava decidido. Levantar a bandeira branca, jamais. Não me rendo, não me entrego, não me entrego, não desisto, continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida e aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos pés de um ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria, pra acabar de vez com essa covardia, é Deus, é Deus, é Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amor não virá, minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
destruído, eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Glória! Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olha para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olha para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Ele proverá. Deus proverá. Quando a sede cair em faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a sede a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Pois o céu me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a sede a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o céu me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Amém. Amém. Maria entra na cidade chorando, perguntando onde foi que nós perdemos a Jesus. José, preocupado, busca ele de um lado pro outro. Perdeu Jesus na festa e agora o que fazer?
repete por aí em nossos dias. Estão perdendo Jesus na festa, distraídos com outras coisas. A festa pode ter cantor e pregador, convidados nobres, mas a festa que perde a Jesus, a festa é pobre. A festa pode ser grandiosa e divulgada, atraindo as massas, mas a festa que perde a Jesus, perde a graça. Quando Jesus está presente é diferente, a gente sente. Quando ele fala, terra abala, o mal se cala, ele não falha. E nessa festa ele que manda e que comanda, o crente canta. Ele é o centro de tudo neste lugar, é o dono da festa. Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão, tem glória, tem azeite, tem virtude, unção. Tua majestade toma conta deste lugar. Fica conosco nessa festa, nós queremos te adorar. Batiza, salva, cura, traga libertação. Renova, refrigera, restaura o coração. Já é irresistível tua presença aqui. Fica conosco nessa festa, nós queremos te ouvir. Quando Jesus está presente é diferente, a gente sente. Quando ele fala, a terra abala, o mal se cala, ele não falha. E nessa festa ele que manda e que comanda, e o crente canta. Tu és o centro de tudo neste lugar, faz teu querer, Senhor. Tu és a única estrela que brilha aqui, faz teu querer, Senhor. 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 És o dono da festa. Tem milagre, tem poder, tem visão, tem glória, tem azeite, tem virtude, unção. Tua majestade toma conta deste lugar. Fica conosco nessa festa, nós queremos te adorar. Batiza, salva, cura, traga libertação. Renova, refrigera, restaura o coração. Já é irresistível tua presença aqui. Fica conosco nessa festa, nós queremos te ouvir. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. Faz teu querer, Senhor. És o dono da festa. Glória a Deus, Senhor. Com ele agora, que a palavra divina dos céus passe pelas bocas dele e os nossos ouvidos estejam atentos para escutar e colocar o ele já está abençoado com a tua presença. Então, ser com ele agora. Cumprimento a igreja, você que está diferente. Amém. Já deu o seu filho Josué. Quando obedece,
onde Jesus está presente. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó e o seu rei, os seus valentes. Vocês todos, os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela, uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas, de chifre de carneiro, adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocando as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo, vou repetir, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Somente apenas. Amados, este é uma história e um relato que ocorreu há muitos e muitos anos, narrado no livro de Josué, mas porém tem muitos ensinamentos para a vida do cristão. Como nós estamos falando de muralhas, como nós estamos falando de barreiras, também pode ser enquadrado como impedimentos. Eu quero destacar aquilo que nós sempre falamos aqui nessa noite, que todos nós passamos por barreiras, todos nós enfrentamos muralhas, todos nós enfrentamos impedimentos, todos nós enfrentamos muralhas em nossas vidas. A muralha do medo, a muralha da incerteza, a muralha da insegurança, a muralha do eu não posso, eu não consigo. Mas como assim Deus agiu no povo de Israel, e Deus declarou para eles, Ele também declara essa noite, que não há muralha que se fique de pé diante da força do Senhor. Amados, eu não sei qual é a muralha que você chegou aqui essa noite e você está enfrentando. Diz o texto que o povo estava diante da muralha, um impedimento de alcançar uma terra na qual Deus falou que eles alcançariam aquela cidade. Não é a terra prometida, mas sim a primeira cidade que eles conquistaram a mando do Senhor. Então eles diante da cidade, a cidade, diz o texto, era impenetrável. Muros altos, grandes, portas difíceis de serem quebradas, soldados valentes dentro da cidade, cidade cercada. Podemos colocar que a cidade pode ser algo que nós almejamos,
ou algo que Deus tem para a nossa vida. Aí dentro desse contexto se levanta uma muralha que está em volta daquilo que nós almejamos, que está em volta daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas assim como Deus ele agiu no povo de Israel, Ele age na nossa vida hoje. Deus tem uma estratégia para que a muralha possa cair por terra. Amados, observe a estratégia que Deus tem te dado todos os dias para vencer essa muralha. Observe essa muralha. Mas a muralha ela não é para você ter medo. É para você ter confiança que nas suas forças você não consegue, mas se Deus te ordenar nas forças dele, você consegue. Glória. Amados, nós somos passíveis de passar por todo tipo de adversidade. Nós somos passíveis de enfrentar todo tipo de muralha, todo tipo de levante, todo tipo de gigante. Mas quando eu coloco a minha força no Senhor, não sou eu mais que falo por mim, mas é Deus. Não sou eu mais que tenho que gritar, é a Deus. Não sou eu mais que tenho que declarar nada, quando eu já declarei ser de Cristo. Deus, Ele declara ser na minha vida. Quando você dá um grito e diz, Cristo, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, e você se entrega, você nasce de novo, amados, ali você não pode mais viver na força do seu braço, você não pode mais viver nas suas próprias forças. Maldito é o homem que confia no seu próprio braço, maldito é o homem que confia em si mesmo, fazendo da sua própria força o seu Senhor. Ei, o seu Senhor é Deus. Glória. Se o Deus é o teu Senhor, apresente para ele a sua muralha. Porque Josué, antes de chegar na cidade, já falava com o Senhor. Porque Deus já havia decretado que a muralha seria derrubada. Deus já havia decretado para Josué que entregaria a cidade nas mãos dele. Mas quando Josué chega diante da cidade, ele dá de frente com a muralha. Quantas vezes Deus não te prometeu, mas só que diante dos teus olhos você só vê impedimento. Diante dos nossos olhos nós só vemos as coisas impossíveis. Eu sei, o Senhor prometeu, mas tem um gigante na minha frente. Eu sei, o Senhor prometeu, mas há uma barreira, há um impedimento, há uma muralha para mim transpor. Eu não consigo, eu não posso. Desse jeito não vai se cumprir. Ei, na tua força tu não pode mesmo. Se for na minha força, nada vai se cumprir mesmo, mas quando eu declaro aquilo que Cristo já declarou, aquilo que Deus já declarou, eu entreguei nas vossas mãos. Amado, se Deus entregou nas vossas mãos, toma posse. Pode se levantar barreira, pode se levantar gigante, pode se levantar muralha, que aquilo que é de Deus vai se cumprir na sua vida. A muralha não era o fim, era o início do milagre. O que eu destaco para a nossa vida hoje é que muitas das vezes nós achamos que esses obstáculos na nossa vida é para paralisar o nosso chamado. Não. Muitas das vezes nós olhamos para os obstáculos, olhamos para a muralha e nós só conseguimos ver o tamanho da muralha. Mas se esquecemos de enxergar o tamanho que é o milagre que Deus vai fazer quando ela cair, querido. É fácil olhar para o tamanho da muralha e dizer que não consegue. Mas o que Deus espera de você é ver o tamanho do milagre que Ele vai fazer através da sua vida. Pastor, eu não tenho força. O Senhor, Ele te renova essa noite. Ele te dá força, mas você vai conseguir transpor essa muralha. Pastor, eu sou enfraquecido. O Senhor renova as tuas forças hoje, mas você vai passar por cima da muralha, querido. Pastor, tem tantas pessoas contra a minha vida, não importa. Pode se levantar filisteu, gigante que for fariseu, mas se Deus decretou, você vai passar por cima e pronto. Amados, nós temos que entender uma coisa. Quando um obstáculo se levanta em nossa vida, não significa que é o fim. Quando uma enfermidade se levanta em nossa vida, não significa que é o fim. Mas ainda que a enfermidade me mate, amados, é o início. Porque aquele que crê que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador, ainda que a morte o alcance, ele sempre viverá eternamente com Cristo Jesus. Amados, não é o fim, é o começo. Se até a morte não é o fim, é um começo, o que dirá muralha se levantando em nossas vidas? O que dirá impedimento se levantando em nossas vidas? Amados, para de olhar para a ocasião, para de olhar para a geografia que você está, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar quantas armas e quantas pedras você tem para lançar em não.
Deus não precisa de armas, Deus não precisa de pedras, Deus não precisa de flechas. Vamos falar daqui a pouco isso aqui. A muralha estava totalmente fechada, impenetrável. Assim muitos olhavam em sua vida, diziam: Josué, nós não vamos conseguir. Josué, não tem como transpor esta muralha. Josué, até as portas da cidade é difícil o Josué de derrubar. Assim somos nós, dizendo eu não posso, dizendo eu não consigo. Para mim já não tem mais jeito, para o fulano já não tem mais jeito. Eu não sou capaz, eu sou tão pequeno. Como Jeremias, Senhor, eu não sei falar. Como Moisés, Senhor, eu não sou bom nas palavras. Ei, se Deus declarou, querido, quem é tu para dizer que é o contrário? Amado, se Deus já declarou que tu vai entrar no céu, quem és tu para dizer que não vai entrar? Nem a morte, nem a vida, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus. Se Deus já decretou, está decretado, não tem quem impedir. Vai se levantar impedimento, vai, mas eles não vão permanecer de pé, porque contra o Deus dos exércitos não há, querido. Não há pessoa maior, não há força maior, não há energia maior do que o nosso Deus. Então, se Deus contigo está, pode se levantar quem quiser. A muralha pode crescer quanto tempo ela quiser crescer, mas ela vai ter que cair, porque Deus já decretou. Antes da muralha cair, Deus já havia decretado a vitória. Quando Deus fala com Josué, Josué, pode ir lá e tomar a terra, porque eu já entreguei em tuas mãos aquela cidade. Mas tem pessoas que estão esperando olhar para ver se Deus já fez ou não. Deus não disse para Josué, eu vou entregar. Não, eu já entreguei. Deus não disse para Josué, eu vou derrubar a muralha. Não, eu já derrubei. Porque Deus, ele sempre se antecipa, querido. Deus, quando ele fala algo contigo, no plano espiritual, ele já moveu. Se Deus, ele te prometeu alguma coisa no plano espiritual, já aconteceu. Só precisa se materializar no mundo físico. Quando Deus diz para Josué, Josué, a cidade já é sua. Já havia acontecido no espiritual. Mas para materializar no mundo físico, precisa seguir algumas regras, Josué. Porque todas as vezes que Deus ordena alguma coisa, Ele sempre vai orientar da forma que Ele quer. Sempre quando Deus ele pede alguma coisa para nós, Ele trata nos mínimos detalhes, eu quero desta forma, eu quero desse jeito. Há cultos que o Senhor ele fala, amado, eu quero o culto dessa forma. Você vai dirigir o culto dessa forma. Você vai dar oportunidade dessa forma. Tem cultos que Deus direciona assim. Porque quando Deus requer algo específico, Ele fala especificamente aquilo que Ele quer. Amado, Deus não te deixa enganado diante da muralha, não. Se Ele diz que a muralha vai cair, Ele vai te dar armas para fazer ela cair. Se Ele diz que as muralhas vão cair, Ele vai te dar estratégia para que elas venham ao chão. Mas parece que nós estamos diante da muralha e nós queremos questionar a Deus porque ela não caiu ainda. Mas o Senhor me prometeu, presbítero Rogério, mas só que eu estou diante da cidade e é um impedimento. Será que Deus não viu que havia um impedimento? Deus viu, querido. Será que Deus viu para mim chegar nessa cidade não havia um deserto? Deus viu. Será que Deus ele não viu que havia gigante para mim chegar no objetivo que Ele determinou, amado? Ele viu. Mas se Ele viu que havia e mesmo assim te enviou, porque Ele garante Ele garante a vitória. Ele garante a queda da muralha. A palavra de Deus nós sempre dizemos que ela é soberana. Soberana é autoridade. Ele é autoridade. Se Ele disse, amado, está dito, vai acontecer. Deus deu uma estratégia diferente da estratégia humana. Se eu, com a minha visão militar, eu jamais iria ordenar para Josué ir daquela forma que ele foi. Qual é a forma, pastor? Josué, vocês vão pegar o povo, vai levar 7 sacerdotes, vai dar a volta diante da muralha, da cidade, uma vez ao dia. E como Senhor?
Nós vamos levar armas, canhões de guerras, armadilhas. Não. Primeiro vocês vão marchando. Segunda observação, vocês vão ter que ir em silêncio. Não pode falar, não pode gritar, em silêncio. Segundo, depois vão trocar em trombetas. E depois vocês vão gritar. Deu-se uma volta durante um dia, todo mundo em silêncio. Ninguém falava nada. Aí talvez alguém olhando um para o outro, eu estou parafraseando. Será que vai cair mesmo, muralha? Será que, mas Josué, depois que a volta que nós demos, nada aconteceu. Josué, nós demos a primeira volta e a muralha nem sequer tremeu. Quantas das vezes Deus promete algo na nossa vida? Deus disse, o gigante vai cair. Aí no primeiro dia de oração nós já queremos questionar a Deus por que o gigante não caiu. Quando nós fazemos propósito com o Senhor, sei lá, 3 dias, 4 dias, 6 dias, 7 dias, aí no primeiro dia já quer questionar a Deus porque algo ainda não aconteceu. Já quer questionar a Deus porque o Senhor ainda não moveu dos céus e a terra a nosso favor. Amados, vitória requer constância. É por isso que são 7 dias dando volta constante. Olha a estratégia de Deus totalmente diferente da estratégia humana. Amados, Deus está dando ordens para homens de guerras ficar dando em volta da cidade. Na lógica humana, eu iria levar todo o arsenal de guerra que eu tivesse. Eu iria levar canhões, eu iria levar armas, tudo quanto é tipo de arsenal que eu tivesse naquela época eu iria levar. Porque é algo importante. Porque a muralha é algo difícil de se transpor. Para derrubar uma muralha não basta somente qualquer coisa. Eu tenho que ter ferramentas, armas para derrubar. Trazendo para a nossa vida, nós queremos derrubar as muralhas da nossa vida com armas que nós já temos. Nós queremos derrubar as muralhas com as forças das nossas próprias mãos. Mas só que as coisas espirituais, Senhor, não vencem com as próprias mãos. Falando de guerras espirituais, falando de muralhas espirituais não tem como apalpar, querido. Muralhas espirituais se vence no espírito, se vence no plano espiritual, na dimensão espiritual. Amado, a dimensão espiritual ela é maior do que o próprio mundo físico, porque não acontece no físico se não acontecer no espiritual antes. Todas as coisas que Deus criou, Ele criou no espiritual primeiro e materializou-nos na sua obra. Primeiro Deus cria o projeto em si e Ele coloca para fora aquilo que estava no seu coração. Então se você quiser vencer batalhas, guerras espirituais, lutas espirituais, se você quiser vencer qualquer coisa espirituais, as suas armas também têm que ser espirituais. Quais tipos de guerras nós podemos enfrentar hoje? Talvez seja a muralha da ansiedade, a muralha da enfermidade, eu separei alguns. Muralhas financeiras, muralha espiritual. Todos esses tipos de muralhas nós somos passíveis de enfrentar aí, dentre outras que tem. Mas em todas as elas também nós somos passíveis de recebermos vitórias. Porque o nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele não falha. Quando Deus, Ele diz para Josué, ele confia, porque todas as coisas ele já havia visto Deus fazer. Quantos sinais, milagres e maravilhas o povo já vinha visto. Mas diante de toda a trajetória, desde quando o Senhor, através de Moisés, tirou o povo do Egito, Deus vem fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Mas ainda assim o povo, depois de ver sinais, prodígios e maravilhas, muitas vezes eles não creram. Muitas das vezes duvidavam do Senhor. Depois de ver a condução de Moisés, muitas das vezes depois eles questionaram a forma que Moisés conduzia. Questionaram até mesmo a autoridade de Deus. Questionaram até mesmo o poder de Deus. Eles não entendiam ainda
E se Deus falou, amados, é um decreto, é uma ordem. Se Deus falou, é lei. Se Deus falou, Ele cumpre. Mas, pastor, está se levantando muralhas na minha vida. Ei, essa muralha vai cair. Sabe, uma das muralhas que mais se levantam em nossas vidas são pessoas. Quantas pessoas se levantam no seu trabalho? Quantas pessoas se levantam para se opor à sua vida? Amado, parece que para se opor à vida do cristão deve ter algum grupo de WhatsApp. Porque levanta um, vai levantando um atrás do outro. Parece que há uma comunicação entre eles. Vamos se levantar contra a vida do irmão Júlio ali. Vamos se levantar contra a vida do irmão Isaac. Porque tantas muralhas que se levantam, tantas pessoas que se levantam e você não fez nada. Elas não se contentam em ver, Isaac, o Senhor te abençoando, mas ela quer se opor. Ela é contra você. Ela é contra aquilo que você está fazendo. Amados, e todas as vezes que essas muralhas se levantarem, você não vai vencer ela com as próprias mãos. Eu sei que o povo venceu a muralha no grito, mas muralha contra a pessoa, você não vence no grito, não. Jamais. Porque se alguém se levantar contra mim e eu gritar, quem passa a estar errado sou eu. Por quê, pastor? Porque eu sou servo de Deus e servo de Deus não grita. Servo de Deus tem autoridade na sua palavra. Sabe qual é a maior autoridade do servo de Deus? O silêncio. Quando eu me calo, eu permito que Deus fale através de mim. Quando eu me calo, eu permito que Deus fala por mim, querido. Eu posso falar muito sobre isso, porque muitas das vezes nós nos silenciamos. Muitas das vezes eu me silencio e permito que Deus fale por mim. Ai, Deus tem falado demais. Quantas das vezes o nosso coração, o nosso eu, ele quer falar, ele quer se opor, ele também quer gritar, ele quer pegar todas as armas que nós temos. Quantas das vezes, eu já contei aqui há pouco tempo que se levantaram contra mim, ficaram soprando o meu nome. O que mais interessante que eu gostei disso, que não foi pelas costas, foi na minha frente. E todos olhavam para mim pensando, agora ele vai atacar com as armas que ele tem. Agora ele vai atacar com todo o arsenal de guerra que ele possui. Mas o silêncio prevaleceu. Você acha que a minha mente estava querendo silenciar? Não. A minha mente queria falar, a minha mente queria gritar, a minha mente queria se impor. Hoje em dia, se fosse antigamente, seria totalmente o contrário. Mas hoje em dia eu posso dizer que eu tenho um domínio próprio, um autocontrole. Eu consigo controlar o meu material, o meu físico, mas há uma coisa que eu não consigo controlar, o poder da minha mente. Porque quando eu quero silenciar a minha mente mais, ela quer falar. Mas o bom disso é que eu consigo controlar aquilo que eu faço. Então quem decide lutar com as armadilhas que tem sobre mim? O Espírito Santo que está dentro de ti, ele te impulsiona a lutar com as armaduras que tem. Mas nós não devemos lutar com as armaduras que as nossas carnes têm, que o nosso eu tem, que o homem tem, não. Nós temos que lutar com as armaduras espirituais. Nessa situação, quando eu me calei, se levantou alguém maior do que eu e falou comigo. Trazendo para o material, sou funcionário. Mas quem se levantou para falar por mim não foi funcionário. Foi aquele que dá ordens. Porque Deus tocou lá e viu a injustiça. Viu quando falavam sobre a sua vida. Viu quando se levantavam contra você. Viu quando falavam inverdade sobre a sua vida. Amados, o que Deus espera de você é que ele se cale, porque no melhor momento ele falará por vós e essa muralha vai cair. Esse gigante vai cair. Então percebe que o cristão, ele não precisa lutar mais com forças materiais. Não que o seu joelho não tenha que estar calejado de oração. Não que aquela subida do monte tem que ter as marcas dos seus pés toda sexta-feira. Não que o seu quarto não tenha que ter as marcas dos seus joelhos e muitas das vezes as suas lágrimas correndo lá no travesseiro, aos pés da cama, chorando aos pés do Senhor. E é como a presença toma o ambiente. Amados, existe diferença de oração para oração. Porque tem orações que a gente busca, a gente ora e a gente sente Deus.
Mas não sei, tem orações que é específicas demais, que parece que Deus está ali realmente nos colocando em seu lugar. Muda a atmosfera do ambiente. O quarto muda totalmente. É uma presença, é uma glória magnífica que você não sabe entender de onde vem isso. Mas nós sabemos, ela vem do Pai. E o Pai, ele decidiu se assentar junto contigo à beira desta cama para enxugar as vossas lágrimas, para ouvir as vossas petições, para declarar: eu já decretei vitória sobre a sua vida. Eu já decretei um milagre sobre a sua vida. Essa ansiedade não vai te parar. Essa enfermidade não vai te matar. Esses problemas na sua finança não vão prevalecer contra a sua vida. Esse espiritual que tenta aprisionar, essa opressão que você está sentindo, amados, não vai prevalecer, declara o Senhor. Deus pode até permitir. Ele permite todas essas barreiras em nossa vida. Ele permite. Porque nós só vamos alcançar o crescimento através dessas barreiras. Se Deus está te permitindo passar por alguma adversidade, coisas que acontecem da vida do ser humano, que todos nós somos sujeitos, é porque Deus está vendo crescimento em sua vida. Quando o povo dá a primeira volta, da segunda, os sacerdotes com trombetas, carregando a arca do Senhor, e Josué confiante: o Senhor vai dar vitória. O sacerdote: eu já estou sentindo a presença, eu já estou sentindo o Senhor conosco, eu já estou sentindo que não estamos caminhando mais sozinhos, mas eu estou sentindo uma força que nos impulsiona. Estou parafraseando, não está no texto, mas Deus estava lá, impulsionando os sacerdotes. Você acha que carregar a arca estava leve? Não estava nunca. Só sabe o peso de carregar a arca quem carregou. Uma vez foram carregar a arca quem não devia, e Deus teve que matar, porque não poderia carregar o peso da arca. Se Deus está permitindo você carregar o peso, é porque você pode. Está pesado? Eu sei que está, porque pesa mesmo. Mas se Deus está permitindo é porque você pode. Porque se tu não pudesse, você já tinha te matado há muito tempo. Assim como fez com Uzá. Se Deus disse: você pode carregar esse fardo, você pode. Se você não pudesse, o fardo já teria te matado, querido. O fardo já teria te engolido. Quer ver uma coisa? Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 5, versículo 13, vai ver. Nós vamos ver. Quando Josué estava perto de Jericó, antes de chegar, levantou os olhos e olhou, e eis se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Olha, interessante. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que dizes, meu senhor, ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Quem é o príncipe do exército? Alguns versículos diz que Arcanjo Miguel, ele é o príncipe do exército. Mas aqui não é o Arcanjo Miguel que desceu. Foi o próprio Jesus pré-encarnado. Então observe que quando Jesus está presente é diferente. Jesus, ele se apresentou no cenário antes mesmo do cenário chegar. Eu estou contigo, Josué, mas tira o sandália, porque onde vós está é terra santa. Como Deus falou com Moisés no Monte Sinai, Horebe. Quer ver como nós podemos explicar que de fato era Cristo? Quando Miguel aparece, eu não lembro o texto, mas eu sei que iriam adorá-lo. E ele não permitiu que o adorassem. Agora o príncipe do exército
aparecendo aqui, ele aceita a adoração, simbolizando que não era arcanjo, simbolizando que não era anjo, simbolizando que não era outro ser ou outra criatura, porque só quem pode receber a adoração é Deus. E se Cristo é Deus, ele recebe a adoração. Ele é Deus, por isso ele recebe a adoração. Por isso que ele fala com Josué: tira as sandálias, porque aqui é santo. Não por causa do local, mas por causa da presença que o local carrega. Quando Deus pede para Moisés tirar as sandálias, não era por causa do local, era porque Deus se apresentou. Quando Deus se apresenta, Deus requer de nós algumas especificações. Para cada pessoa, eu já disse isso uma vez, Deus vai requerer um certo tipo de sandália. O Espírito Santo vai requerer de cada um certo tipo de sandália. Ele molda e direciona e pede para cada pessoa. Quando Deus se apresenta para Abraão, ele não pede para tirar as sandálias. Quando Deus se apresenta para Enoque, ele não pede para tirar as sandálias. Quando Deus está diante de Jacó, ele não pede para tirar as sandálias. É específico. Então entenda que antes de chegar à muralha, o Senhor já estava com ele. O Senhor já havia se apresentado. Eu não sei por que você está temendo diante das afrontas. Eu não sei por que você está temendo diante das muralhas, das adversidades, se o Senhor já se apresentou diante de vós. Pastor, é que eu não estou enxergando. Sabe por que você não está enxergando? Está te faltando tirar a sandália. Que sandália, pastor? Aquilo que te impede de enxergar aquilo que Cristo já está fazendo. Está faltando cair as escamas dos nossos olhos, porque muitas das vezes o Senhor está operando e a gente não está enxergando nada. É uma cegueira espiritual nos impedindo de enxergar o agir de Deus. Pastor, o Senhor está em silêncio, Ele está trabalhando. Pastor, o Senhor não está falando nada, Ele está se movendo, Ele está operando. Ele não já deu a vitória já, então confia, creia. Ele já não decretou milagre, então confia, creia. Ele já não disse que essa enfermidade não é para te matar, então querido, creia. É tempo de nós nos apresentarmos diante do Senhor como obreiros aprovados. Como obreiros aprovados, como pessoas aprovadas. O que está faltando em nós é confiança, porque Deus conosco já está, querido, já está conosco. O que falta da nossa parte é confiar que o que Ele está fazendo é o melhor para a minha vida. Confiar como Jó confiou. Mesmo diante do cenário, Jó confiou, bendito seja o nome do Senhor. O que está faltando em nós é confiança no Senhor. Nós dizemos que confiamos. Nós dizemos, Senhor, a partir daqui é o Senhor. Mas nós sempre estamos voltando atrás. Nós sempre dizemos, Senhor, a partir de agora, que seja tuas forças. Mas vira e mexe, a gente está querendo voltar lá para buscar as nossas forças. Mas e Deus não se ajuda. Quando Deus disse para Josué, vocês vão rodear a cidade, eles não precisaram levar armas. A cada dia Deus tinha uma volta. No sétimo dia deu 7 voltas. E tocaram trombetas. E o povo gritou. O que o povo gritou? Não sei. E nem sei se descreve. Mas é um brado de glória. É um brado de guerra. E o Senhor, através daquele grito, o Senhor se apresentou e derrubou a muralha. A muralha caiu como Deus já havia dito. A muralha, eu posso dizer que todos confiaram que a muralha ia cair? Não sei, não está escrito no texto. Poderia ter alguém que não acreditou? Poderia. Mas eu não posso afirmar porque não está no texto. Mas poderia? Poderia. Como tantos entre nós. Muitas das vezes, quando Deus fala, nós achamos que é impossível. Não acreditamos. Será que é de Deus mesmo? Será que foi o Senhor que falou através dele? Porventura, pode o Senhor falar desta forma?
Será que Deus ia pedir algo impossível? Eu faço uma pergunta, porventura tem alguma coisa que é impossível para o Senhor? Não tem, querido, não há impossíveis para o nosso Deus. Quando Deus determinou, Ele determinou e está determinado. Quando Deus falou, não foi simplesmente uma palavra, uma ordem. Muitas das vezes, parece que Deus está pedindo, mas Deus não pede, Deus dá ordem. Se eu pedir alguma coisa é passível de descumprir, eu posso pedir, mas Deus não. Até o pedido de Deus é ordem. Quando Deus pede alguma coisa, Isaac, é ordem. Quando Deus diz, Isaac, porventura você pode ir para ali, eu quero que você vá para ali, é a ordem, você não tem opção de ir ou não. Se Deus falar, Julião, você vai fazer, eu quero que você faça assim, é a ordem. Desculpa para ver. Será que alguém tem coragem de descumprir uma ordem direta do Senhor? Será que alguém pode dizer não quando Deus já disse sim? Porventura pode Josué falar, Senhor, eu não vou porque a muralha é grande. Não, querido, Deus deu uma ordem. O que nós temos que entender nos nossos dias é sobre autoridade e ordem. Deus deu a ordem, ponto final. Deus decretou em ponto final. Não há escolha. Eu sei que eu já preguei muitas das vezes sobre o livre-arbítrio, mas eu não sei. Parece que o nosso livre-arbítrio parece não existir mais. Porque eu quero ir para a direita, o Espírito move para a esquerda. Eu quero ir adiante, o Espírito manda ficar. Então eu não sei que livre-arbítrio é esse que parece que nós temos, mas nós não temos. Se tudo o que eu faço é na direção de Deus, eu não posso escolher mais nada. Que livre-arbítrio é esse? O que eu posso fazer se sem Deus nada? Eu não tenho livre-arbítrio. O único poder que eu tenho é de obedecer aquilo que Deus determinou. Eu estou encerrando a mensagem, mas se Deus te levantou como Josué para decretar que as muralhas caem, vai lá e tem tudo. Mas Senhor, são muitos. Se Deus mandou ficar em silêncio, como mandou o povo ficar em silêncio, fica em silêncio. Se Deus mandou levar trombeta, leva trombeta. Mas pastor, eu queria levar uma arma em vez de trombeta. Não, Deus mandou levar trombeta. A vitória só aconteceu porque o povo cumpriu à risca aquilo que Deus falou. Isso é obediência, querido. Será que Deus mandar você esta noite e guerrear contra o gigante e levar trombeta? Será que você vai? Será que se Deus ordenar que você vai lá e leve agora enfrentar gigante e leve uma flauta, será que você vai? Será que o gigante vai cair aos sons do meu instrumento? Será, Senhor, que ao som do grito do povo a muralha vai cair? Que poder tem o grito do povo? Que poder tem a voz do povo? Eu já sei. Quando o Senhor falou com Moisés, Moisés, vai porque eu vou te enviar para livrar o meu povo do Egito. Porque eu ouvi o quê? Clamor do meu povo. Esse é o poder da voz do povo. Faz os céus se mover. O povo gritar não foi para mostrar que eles tinham números, não. Foi para declarar: o Senhor já operou sobre vós. Quando o povo grita e a muralha cai, é o agir de Deus, porque nunca que aquela muralha ia cair somente na voz. Nunca. Eles poderiam lançar todas as armadilhas, armas que eles tinham, a muralha nunca que ia cair. Nunca. Mas ela cai quando Deus opera. Por que Deus operou? Porque o povo obedeceu. Aí nós, na nossa vida hoje, queremos que Deus opere sem obedecer. Queremos que Deus cumpra a promessa sem primeiro obedecer aquilo que Deus já determinou em mim.
Tem coisas que só vão se cumprir quando você obedecer, quando nós obedecemos. Tem promessas que só vão se cumprir quando nós obedecemos. Há um ditado que quem tem promessa não morre. Desobedece para ver se tu não morre. Deus prometeu. É da vontade de Deus se cumprir. Mas experimenta não obedecer para ver se vai se cumprir. Lógico que não. Porque Deus não dá coisas para os ímpios perderem lá na frente. Deus dá para pessoas que obedeceram e são por dele. Então o primeiro passo para o cumprimento das coisas de Deus na minha vida é a obediência. E me mover segundo a vontade que Deus tem para mim. Essa mensagem possa ficar no nosso coração. Agradeço a Deus. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, graças te dou por tudo, Senhor. Graças te dou pelos ensinamentos pela palavra, que cada palavra aqui ministrada através da boca dos teus ministros, nós vindas diretamente do céu, entre nos nossos corações. Senhor Jesus, caminha conosco no nosso dia a dia. Te clamo, te peço, derruba as nossas muralhas. Ah, Senhor, como precisamos de Ti. E muitas das vezes, como bem dito aqui, tentamos derrubá-las com as nossas forças. Senhor, livra-nos de todo mal, de toda cilada do inimigo, de toda armadilha, de toda palavra contrária, de toda maldição, de toda inveja, de todo engano, de tudo aquilo que o inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas. Em Teu nome, Jesus, já estão derrubados. Em Teu nome, Jesus, eu creio na nossa vitória, meu Pai. Caminha conosco. Ó Espírito Santo, caminha de terra. Nos dá o ensinamento de Deus no nosso dia a dia. Que nós venhamos sempre a obedecer à voz soberana de Deus Pai Todo-Poderoso. E que nós venhamos a fazer a Sua vontade. Jesus amado, Espírito Santo, caminhe conosco. Eu creio e agradeço. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica aniversariante. Direção da Igreja Representadora do Deus é contigo, com toda a Igreja vem parabenizar em nome de Hélio Batista Alves Soares. Dizer que você é especial e hoje é o seu dia. Deixamos um versículo em Isaías 58:11. O Senhor a guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os teus olhos. Você será um jardim bem regado, uma fonte de águas que nunca falta. Feliz aniversário nesta igreja, uma. Vamos orar por você, eu perdi o dia com esse coração. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, dá aqui Sua serva. Que nós damos graças hoje por esse dia abençoado, meu Pai, onde ela comemora mais um aniversário. Te clamo, Senhor Jesus, ser com ela a cada momento. Que essa data se multiplique quantas vezes o Senhor desejar. Te peço, Jesus, entra no coração dela e satisfaça os desejos do coração dela que são da Tua vontade. Dá entendimento, dá sabedoria, dá libertação, dá cura, dá bondade, dá amor. Toda a felicidade que nós possamos desejar a ela, seja agora na vida dela. É que nós te agradecemos. Ser com ela a cada instante. Ser com ela. Pai, Filho, Espírito Santo. E a glória. Estenda vossas mãos. O amor de Deus Pai. Assim seja. A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Assim seja. As doces consolações do Espírito Santo. Assim seja. Já são sobre a nossa vida, nós que cremos, agradecemos ao nosso Deus, dizemos Amém. Glória
vez mais, vai dando direção a ela, vai dando entendimento, meu Pai. Não deixa o adversário